Ora, boa tarde. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos fazer uma experiência com uns novos auscultadores. Eu creio que o Senhor Espírito Santo está comigo e que tudo vai ser para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor Jesus intercede por nós no céu e o Senhor Espírito Santo intercede por mim aqui nesta terra. Por mim, por aqueles que creem nele. Glória ao Senhor. Então vamos ler aqui o hino 361. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos com todo o vosso louvor, porque o Senhor te livrará de todas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fizeres a palavra de Deus, não irás cair. Glória ao Senhor, aleluia. Vamos agora, sejam bem-vindos, amados irmãos e amigos, e vamos gravar umas passagens bíblicas no nome do Senhor Jesus, que seja tudo para a glória dele. Então, em 1 Pedro 2, 21, 25, o São Pedro diz: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados, porque eras como ovelhas desgarrados, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. João 1, 45 a 49. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Jesus tinha sido criado em Nazaré, mas ele tinha nasceu em Belém. Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, não há engano. Na sua boca não foi achado engano, podemos dizer assim também. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? E Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi,
Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Salmos 34, 1 a 2. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Amém. Salmos 34, 7 a 10. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém. Obrigado, Pai. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Amém, Pai. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas àqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Salmo 34, 19 a 22. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra, como aconteceu com o Senhor Jesus quando estava crucificado. Deus lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Salmo 78, 64 a 66. Os seus sacerdotes caíram à espada devido aos seus pecados, né? E as suas viúvas não fizeram lamentação. Então o Senhor despertou como quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com o vinho, e feriu os seus adversários por detrás e pô-los em perpétuo desprezo. Aqueles que desprezam a Deus, Deus os desprezará. Efésios 4, 13 a 17. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse acerca do Senhor Espírito Santo: Ele vos guiará em toda a verdade. Amém, Pai. E o São Paulo disse que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então vou ler o versículo anterior. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte,
faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente. Marcos 7, 20 a 23. E dizia o Senhor Jesus, o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfémia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Ou seja, o pecado produz a morte, né? A separação de Deus, e depois a pessoa fica doente. Mateus 13, 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado. Estamos a ver que o problema é que a pessoa não entende a palavra de Deus. Não nasceu de novo, não tem o Espírito Santo e não compreende. Vou ler outra vez o mesmo versículo. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Portanto, o maligno não está interessado que nós conheçamos a palavra de Deus, porque então seremos também cheios do Senhor Espírito Santo. Mateus 13, 22, 23. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. E dá fruto, e um fruto, uma pessoa, vamos dizer assim, produz 100, outra pessoa produz 60 e outra pessoa produz 30. Hebreus 3:1 diz Deus, assim chorei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, porque havendo alguns ouvido a provocação, o provocaram, mas não todos, os que saíram do Egito por meio de Moisés.
Colossenses 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Apocalipse 29:10. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou, e o diabo que os enganava foi lançado no fogo, no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Atos 13:1-2. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaé, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos 13:6-10. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, aleluia, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Atos 13:11-12. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo, e no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler mais um hino para terminarmos. Queridos amigos e irmãos, eu vos digo que recebam Jesus, digo: Jesus, eu te recebo como meu Salvador e Libertador. Amém. Vamos ler um hino que é o 360. O título é Volta para mim. Fui eu que te curei, fui eu que te salvei, fui eu que te dei a vida por ti.
Fui eu que te libertei. Há muito que eu espero por ti, ver-te voltar dos teus caminhos que são desertos e conduzem à perdição. Volta, tenha aqui amor e perdão. Oh, volta para mim. Oh, vem para me agradecer. Oh, volta, estou de mão estendida. Vem, que bom te ver. Vem, vou-te receber. Vem comigo viver. Amém, aleluia. Então, amados irmãos e amigos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Então, tchau, amigos e irmãos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia.